Olá, está iniciando mais um Sala de Estar. E você sabe qual o resultado de um taekwondista e um acadêmico de história? Agora nós vamos descobrir conversando com o Henrique Correia Lopes. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Sala de Estar. Muito obrigado. Henrique, como você uniu o taekwondo com a história para formar um livro? Bom, esse livro, esse projeto meu, ele iniciou justamente na academia, né? Na instrução, né? E na faculdade eu uniu o útil ao agradável, né? Tentei fazer um artigo para participar de um seminário na própria instituição e meu professor achou ele muito longo, né, para um artigo, né? E se eu incrementasse mais até viraria um livro. No momento fiquei chateado, né? Gostaria de participar daquele seminário com um artigo que é da minha área também, né? Pratico taekwondo há mais de 20 anos, né? Então está no sangue, né? Uma coisa que é a minha paixão, justamente com a história. E no fim de semana, chovendo, sem nada para fazer em casa, comecei a pesquisar na internet como se publicaria um livro e as ferramentas necessárias para construir ele. Uma pesquisa aqui, outra ali, achei várias editoras. Dessas editoras, 3 me chamaram a atenção e mandei um e-mail, mantive contato com eles para como é que eu conseguiria formatar este livro. E, para minha surpresa, no dia seguinte, em plena segunda-feira, uma editora me responde, né? Me explica passo a passo a formatação de um livro, o que eles necessitavam para que transformasse o meu trabalho num livro, né? Os custos, tudo. E achei muito interessante e comecei a aprofundar a minha pesquisa, né? Justamente na área do taekwondo, né? E, para minha grata surpresa, eu consegui alguns materiais muito bons, né? Fui juntando, fui formatando ele, né? Conseguindo umas informações que no país são poucos os livros lançados que falam sobre o taekwondo. Outras artes marciais há vários exemplares, mas no taekwondo são poucos, e os poucos eles só demonstram os golpes, movimentos, como fazer, respiração. E não era isso que eu queria. Queria algo que trouxesse a história do taekwondo, né? Que contasse a formação do país de origem, que é a Península Coreana, né? E depois passando pelos estilos do taekwondo, né? O que cada um representa, o que cada um faz, né? Mas justamente focando a história que é o que eu faço. Tu falou que pratica taekwondo há 20 anos. Como iniciou essa paixão pelo taekwondo? O taekwondo iniciou para mim foi por momento, né? Eu tinha um colega do antigo segundo grau, né? Nós fazíamos técnico em laboratório numa escola e ele me convidou para participar, né? No outro dia eu fui, né? De curioso, era um inverno muito frio, fui todo agasalhado e nunca tinha colocado os pés numa academia e feito uma atividade tão forte como era. E até desmaiei na primeira aula, estava todo agasalhado, camisas, blusões, né? E não tirei, né? E não sabia o que ia acontecer, acabei desmaiando na primeira aula. Mas Começou bem, então? Começou super bem, com o pé direito mesmo, né? Saí de lá carregado, foi muito gratificante. Mas é uma coisa legal, porque 2 dias depois eu voltei, né? Nós começamos a treinar 3 vezes por semana, sempre com a mesma turma, uma turma muito bacana, né? E foi indo, a gente passou a ser semanal. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente treinava, a gente marcava fim de semana na casa de alguém para a gente treinar, né? E era muito gratificante. E é ainda, né? Lógico, o tempo passa, né? Muitas coisas mudam, né? Mas era muito gratificante. Nós saímos uma vez por mês a torneios, né? Ônibus lotado com os alunos, os pais dos alunos, né? São lembranças que eu trago e nunca vou me esquecer. Porque graças ao taekwondo, eu conheci todo o estado, né? Grande parte da América do Sul também. A gente fazia muitas excursões para competição, né? Ou uma ou outra vez eu não pude competir, mas ia igual, porque eu estava machucado, né? Diferente de hoje é obrigatório no taekwondo que você lute com equipamentos de segurança. É obrigatório um protetor da cabeça, protetor bucal, protetor de tórax, luva, joelheira, caneleira, coquilha, isso é obrigatório.
Na minha época, Não era é. opcional o protetor bucal. Então, era muito constante você se machucar, né? Uma luxação, uma torção, uma fratura, um pequeno inchaço. Isso era inevitável. Mas, mesmo assim, era gratificante. Porque você estava fazendo uma atividade física, um esporte, né? Você poderia estar em outro meio, que hoje em dia todo mundo sabe onde é que você pode parar, né? Com as drogas, né? As campanhas que existem hoje aí. Mas há 20 e poucos anos atrás, você só tinha o quê? Um cinema, uma academia para você participar, né? Para você lutar, independente do estilo de arte marcial que você escolheu, né? É uma atividade que posso lhe falar assim, exemplificar, lhe dá um condicionamento físico e mental muito bom, né? Te faz amadurecer, às vezes sem você perceber. Então é muito gratificante, foi e é ainda gratificante fazer isso. Eu acho formidável, eu aconselho quem ainda, os jovens, né, ou até mesmo pessoas mais de idade, vão, entrem numa academia, né, verifiquem as condições, né, da academia, do professor que está lecionando, está ministrando aula, né, se ele é capacitado realmente para aquilo, e vale a pena. É um padrão de vida diferente, né, para a sua vida, né. Sim, Henrique, para a gente entender um pouco melhor do conteúdo do seu livro, o que é o Taekwondo? Taekwondo é uma arte marcial coreana, de origem coreana. Mas ela remota desde o início da civilização coreana, né? Ela busca muito a harmonia. Mas a harmonia para uma arte marcial é uma harmonia que ela pretende unir todo o teu corpo. Tu tem um domínio total do teu corpo, consequentemente das tuas ações. O Taekwondo, ela é uma arte marcial nova, de remodelagem nova. Ela surgiu durante a última invasão japonesa na Península Coreana. Perto do final de 1900, o Japão estava passando pela Revolução Meiji. E essa revolução, ela consistia em dominar a Península Coreana, investir na China, na Mongólia e Manchúria. Então, os japoneses dominaram toda a Península Coreana e modificaram todo o continente, toda a península, perdão. E esse domínio teve uma modificação monumental na Coreia. A cultura dela foi totalmente abolida, né? O alfabeto, a sua língua, a sua cultura e a arte marcial. O Taekwondo, como lhe falei, que é mais moderno, na Coreia, a arte marcial deles era o Tang Soo Do. É uma arte marcial pura, desde o início da civilização deles. Mas com esse domínio japonês, tudo passou a ser estritamente japonês. Foi meio perdido. Foi tudo perdido, né? E com isso começou a surgir, né, alguns kwas. Kwas, no coreano, seria famílias, né? E esses kwas, eles treinavam, se uniam e agrupavam clandestinamente, né, fora dos olhares dos militares, para treinar o Tang Soo Do. Mas como havia muito trânsito do Japão para a Coreia, alguns coreanos foram para o Japão, onde começaram aí nas academias de karatê. O karatê é totalmente japonês. E esse intercâmbio, digamos, trouxe para os coreanos um novo olhar sobre a arte marcial. Com a influência do karatê e a união do Tang Soo Do, começou a surgir os primeiros passos do Taekwondo. Uma arte marcial um pouco mais moderna, um pouco mais focada, sem sair das suas tradições, né, mas focada mais na defesa e no combate propriamente dito. Depois, com o final da Segunda Guerra Mundial, e que houve uma retração japonesa, né, começou a ter mais um conflito que seria a Guerra da Coreia, que é o que nós temos hoje, que é a divisão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Nisso, aqueles kwas eram estritamente militares, de famílias militares. Alguns morreram em combate, né? E outros começaram a se unir mais com outros kwas e formaram outras famílias, né? Que são as que denominam hoje o Taekwondo mundial. Há vários estilos de Taekwondo.
né, derivados de várias famílias, né? Mas os estilos precedentes hoje são os três são mais importantes que existem, que é a ITF, a International Taekwondo Federation, com sede no Canadá, é a primeira arte, o primeiro estilo de Taekwondo oficial. E como seria esse estilo? Esse estilo, ele foca mais a cultura, né? Mais a raiz do povo coreano, né? Nas suas formas, nos seus sultos, nos seus golpes, né? E ela prima mais a técnica, né? A técnica de origem do Taekwondo, da Coreia e das outras artes marciais que existiam, que antecederam. Após surgiu a WTF, a World Taekwondo Federation, por muitos é conhecido como o Taekwondo Olímpico, que está nas Olimpíadas desde 2000. Ela tem a sede dela em Seul, na Coreia do Sul, e visa mais o combate, né, mais a competitividade, né? Os atletas são formados para a competição, né, nacionais, internacionais, né? E depois, por último, surgiu a STF, a Songan Taekwondo Federation. Tem a sede nos Estados Unidos. Ela vai pela parte mais tradicional do Taekwondo. Ela vai mais pela técnica, né? Ela prima mais a técnica do que o próprio combate em si. Tem o combate, todas têm combates, né? Técnicas os golpes, dos golpes, isso, todos têm os chutes, os golpes. Cada uma tem dentro de seu estilo, dentro do seu currículo, separadamente defesas pessoais, né? Controles de mobilizações, táticas, todas têm. Isso cada arte marcial tem independente do estilo dela, né? Mas só que nessa última, na Songan, eles primam mais a técnica, né? Ele é uma arte marcial bonita de se ver, o Taekwondo mais bonito de se ver, diferentemente dos outros dois primeiros, que são mais técnicos, principalmente competitivos, né? E com o passar do tempo, alguns outros graduados, os mestres graduados desses outros estilos, por algum motivo ou outro saíram e formaram um outro estilo de Taekwondo, todos reconhecidos, ou não, mas existem pelo mundo. No Brasil já tem um estilo também de Taekwondo, Argentina, Europa, América, todos os continentes têm, mas é uma arte marcial muito difundida. E após as Olimpíadas, né, após o seu primeiro passagem de fogo, ela se tornou mais difundida, né? Mais visada pelos jornais, revistas, né? Televisão, bem como outras artes marciais também começaram com a mídia, né? A saírem mais. E é muito importante também frisar, hoje em dia, infelizmente, o nosso mundo, o nosso cotidiano está um pouco mais agitado do que há muitos anos, né? Cada arte marcial tem sua diferença. Cada uma tem o seu foco direcionado, mas de cada uma sai cursos, né, ou sai instruções para ministrarem, para auxiliar as forças policiais, públicas ou privadas, né, grupos de civis e militares para a defesa pessoal, né. Então é tirado a parte principal, o melhor de cada arte marcial, né, e é visado para atingir esse outro público que não é um praticante de arte marcial, mas visa servir para proteção, né, mais os golpes, né? Visando mais os golpes. Mais os golpes, mas assim, tanto para um servidor da segurança privada, um militar, é muito importante, todas as polícias têm vários estilos, né, várias técnicas, para que não precise usar uma arma letal, faça uma dominação, né? Então é tirado um pouco de cada arte marcial e seria uma mescla? Uma mescla, exatamente, uma mescla, para que não há necessidade de você arriscar a sua vida e nem de privar a vida mesmo de quem está lhe agredindo, né? Seria mais para você se defender e imobilizar o seu agressor. Hoje isso é mais visível e isso é diário. Há vários cursos em todas as partes, né, com vários tipos de instrutores, descendentes de outras artes marciais diferentes do Taekwondo. Isso há e é bem-vindo. Logicamente, você deve se informar, saber se aquele instrutor, né, é qualificado, a idoneidade dele, né, para evitar que você, né, embarque num barco furado, né? Isso infelizmente existe, né? Sim. Independente do que você faz hoje em dia, existe, né? E na arte marcial não é diferente. E assim, uma curiosidade, Henrique,
você é acadêmico de História. Quem pratica esporte, a gente tem aquela concepção de que vai procurar educação física. Como surgiu a vontade, assim, de fazer História? Todos perguntam. Isso é inevitável. Uma pergunta constante, então. Exatamente. É uma pergunta que sempre há. Por que tu faz História, não faz educação física, tu pratica arte marcial? Pratico arte marcial há mais de 20 anos. Sou graduado. Sou faixa preta, primeiro dan, na Sonan. Ou seja, tem todo o preparo para dar aula, né? Exatamente, né? Sou graduado, faixa preta, segundo dan, pela WTF, né? Pela o outro estilo. Sou graduado em Hapkido, que é uma arte marcial também derivada da Coreia, que ela é justamente por mobilizações, né? Torções, né? Mas nunca me passou pela cabeça fazer a faculdade de Educação Física, porque a história, para mim, sempre foi fantástica. Eu sempre gostei de ler, desde novo, né? Como a gente diz, desde guri eu gostei de ler, e isso é inevitável, eu sempre gostei de ler. E gosto de escrever, né? Gosto muito de ler e escrever, e sempre me chamou a atenção. Mesmo iniciando a faculdade após os 30 anos, né? Não me arrependo, gosto do que eu faço, gosto do Taekwondo, é uma das minhas paixões, Taekwondo, gosto, não largo por nada, né? Pratico sempre que posso, pratico com o máximo, dou o máximo de mim, quando não estou machucado, né? E a história também, pretendo me graduar logo, né? Lecionar na área que eu escolhi para mim, mas assim, o que eu posso dizer tu tem que ir pelo que o teu coração manda. Se teu coração manda, tu tem que obedecer ele, tu não tem escolha, né? E me perguntam, e é isso, eu respondo, não tem muito o que arrojar, né? É uma coisa que surgiu, gosto e amo os dois. Taekwondo e o meu curso que eu faço, né? Que esse vai ser meu futuro, né? E você uniu, então, a história com o Taekwondo. O útil ao agradável. Então, conta pra nós o que você escreveu nesse livro. No livro, como não há muito bibliografia no país do Taekwondo, somente, como disse anteriormente, golpes, movimentos, isso não quero. Isso você acha em qualquer livro, em revistas, na internet. Não, eu queria alguma coisa diferente, que contasse a história, né, de como surgiu o Taekwondo, do país que ele procede, né? Então, as pesquisas começaram, foram surgindo novas informações, materiais, revistas nacionais e importadas, ajudas de alguns outros professores, né? Meu mestre, né? Meu professor, meus dois professores, o mestre César Nunes e o mestre Luciano, me ajudaram também a fazer isso, são meus mestres, meus professores, me auxiliaram a isso, mais os materiais que a gente vai pesquisando, né? Tu tem que, como tu é um futuro professor, ainda mais de história, tu tem que sair pesquisando, e a pesquisa é inevitável. E algumas coisas você acha que já sabia, mas na verdade você não sabe nada. Então o livro começou contando o início da civilização coreana, né? Um início complicado, porque foi um país muito visado, né? Ele foi muito dominado ou pelos chineses ou pelos japoneses. Então, né? traz bastante história. Sai bastante história, da origem dele, de como eles se formaram, né? No início da divisão da península em 3 reinados, né? Os principais reinos coreanos, né? A extrativismo chinês, né? que tirava todas as riquezas dessa península coreana, ainda mais do sul do que do norte. O norte é muito montanhoso, mas o sul não. O sul é o que hoje todo mundo sabe que é a Coreia do Sul é o tigre asiático, né? É um país em pleno desenvolvimento e rico. Mas na época não era assim, né? Então, eu conto um pouco da história dos 3 reinos, né? São 3 reinos, 2 grandes e o pequeno, justamente por uma arte marcial, né? Por início de combate, de defesa e combate, o menor reino, né? Baekje, ele conseguiu formar um exército muito grande e dominou os 2 reinos maiores, unificando a Península Coreana, né, formando o que é o reino hoje, o que é a Coreia hoje, que era o reino de Koryo, né, mas depois foi invadido e dominado pelos chineses novamente, né. Conta um pouco mais da história dos Arangido, né, que são os guardiões, os guerreiros do rei, né. Era um exército coreano formidável,
lutavam como ninguém, conheciam todas as artes e dominavam todas as armas, né? E foram vencidos justamente por uma força que eles não dominavam e que não tinha nenhuma ordem, não tinha nada, que eram os mongóis, né? Após isso, eles foram novamente dominados daí pela primeira invasão japonesa, né? Então, é um país, assim, totalmente judiado, dá para se dizer, né? Invadindo constantemente, né? Suas riquezas saqueadas, né? Então, no livro conta muito disso, né? Conta a formação dos clãs, que são as famílias, né? São 9 famílias principais. Dessas 9 famílias surgiu o que hoje se domina no Taekwondo, né? A Chundoquan, foi a primeira escola, a primeiro Kwan a formar essa escola, a Sammoquan, Odoquan, Jidoquan, são vários Kwans, todos terminam com Kwan, quer dizer a família, né? E depois dessa junção de famílias, elas tentaram se unificar, formando uma nova associação coreana de artes marciais. E dessa unificação, logo após o término da Guerra da Coreia, surgiu alguns resquícios, né? Uns gostavam de certas coisas, outras não. Mais tarde se formou a Kukyeon, que é o quartel-general, hoje, quartel-general do Taekwondo na Coreia, né? É o sonho de qualquer professor, de qualquer mestre ir à Coreia, justamente para visitar a Kukyeon. O teu, com certeza, também. Exatamente, com certeza. É o sonho de qualquer um ir para a Coreia, ir para a Kukyeon, né? E ter instrução com os grandes mestres, né? Os mestres estão todos lá, os grandes mestres, né? Os mais graduados estão todos lá. É o sonho de qualquer um ir uma vez na vida, ir lá treinar, ter essa honra, né? De ir lá. Raramente eles saem de lá. Estiveram um ano atrás na Argentina, 2 deles estiveram, os 2 mais graduados, né? São senhores já velhinhos, né? Mas com um grande poder de educar, de formar, do conhecimento que eles trazem, informação que eles têm para te passar, né? E por mais incrível que pareça, o preparo físico deles, todos já passam da casa dos 70, 80 anos e estão de pé ainda e te transmite, firme e fortes, né? Te transmite uma sensação boa, porque a gente chega até uma certa idade e já pensa já está meio... Começa a se acomodar. Exatamente, se acomodar, já fica triste, quer ficar num canto, não. Você vê que é totalmente diferente, né? E isso não é uma exclusividade do Taekwondo, tem em todas as artes marciais, né? Basta você procurar. E depois, formando a Kukyeon, começou a ser divulgado mais o Taekwondo, né? Os mestres saíram da Coreia, né? Os mais graduados saíram, vieram muitos para a América do Sul, né? Aqui no Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, com o mestre Teboli, que foi um dos precursores para cá, né? Isso tem, graças a essa visão coreana, esse avanço do Taekwondo. Para o Brasil, para a Argentina, eles estiveram primeiro na Argentina, para depois virem para o Brasil, né? Chile, Uruguai, né? Foram para toda a Europa, né? América do Norte, né? E começou daí, assim, a ter mais essa descendência do Taekwondo, da ITF, que seria o primeiro, e foi o general Choi, que é o fundador. Ele teve alguns atritos na Coreia, ele foi expulso praticamente do país, então ele criou essa entidade no exílio, né, no Canadá, né? E hoje são milhões ou milhares de praticantes de Taekwondo, né, firmes e fortes. Sim, Henrique, para quem quer encontrar o teu livro, ele está disponível aonde? O livro está disponível aqui em Cruz Alta, está disponível no Ponto do Livro, né, lá no próximo ao Calçadão, né. Pela internet, apenas pelo meu e-mail, né? E não tive a oportunidade ainda, por um lapso meu, um esquecimento, de fazer o lançamento dele propriamente dito, né? Oficial. Um oficial. Tudo. Então pode ser no Ponto do Livro, né? Ou pelo meu e-mail, ikelopes@gmail.com, né? IKE Lopes com Z no final, @gmail.com, né? O valor dele é R$20. E pela procura, que me chamou muita atenção até, foram vendidos um pouco mais de 500 exemplares. Desses exemplares
que me chamou muita atenção foi a rapidez que eles saíram, e 500 exemplares hoje não é tão fácil de você vender. O que mais me chamou a atenção, eu vendi para todo o país, Chile, Argentina, Uruguai, Cuba, Espanha e Portugal. O que mais me chamou a atenção na resposta das cartas ou dos e-mails foi a curiosidade de conhecer Cruz Alta, conhecer a nossa cidade. Porque consta no livro, no final do livro consta a cidade, né? Sou natural de Cruz Alta, né? E consta a instituição a que também eu pertenço. Então, além de vender o livro, tu ainda está trazendo turistas para Cruz Alta. Porque todo mundo pergunta o que é Cruz Alta, onde é que fica, é a cidade de Érico Veríssimo. Eu respondo a todos, indico um site local nosso, ou remeto cartões postais da cidade, né? E me chamou muita atenção, por isso muitos gostaram do livro, né? Como são da área, ou já conheciam, ou alguma coisa não conheciam, mas gostaram. Mas a maioria, quem é de fora, começou a me perguntar muito de Cruz Alta, né? Então comecei a manter correspondência, volta e meia, eu recebo muitas cartas, né? E a gente fica mantendo essa corrente, né? E Cruz Alta, para muitos não conheciam, né? Então vai um livro do nosso escritor ilustre, eu já enviei alguns, né? Cartões postais quase sempre mando, né? Então está servindo, além de divulgar o livro, divulgar a nossa cidade, né? É um meio assim que foi muito interessante, né? Não esperava tanto a resposta pelo livro e nem também pela divulgação da nossa cidade, né? E foi muito gratificante, está sendo muito gratificante, né? Tanto, como disse, pela tiragem que foi feita, né? Ela foi feita aos poucos, não foi... A tiragem inicial foi de 120, 140 exemplares, né? Foi muito rápido, eu me assustei até, não estava preparado para tanto. E foi aumentando, aumentando. No momento, também tinha que fazer estou fazendo mais um novo pedido, porque eu recebi um pedido grande, agora eu não tenho para entregar. Mas foi muito gratificante, sabe? E é uma coisa assim que saiu de um simples artigo para um livro da faculdade para um livro, né? Que já está com segunda edição, de repente? Talvez é muito provável que saia, realmente, porque esse intercâmbio de correspondência, muito material eu recebi. Eu recebi livros da própria Coreia, né, em coreano, outros em inglês. Um senhor, não me recordo se é de Portugal, de Espanha, ele me mandou uma lembrança, uma medalha de guerra, da Guerra da Coreia, com lembrança. Tá? Achei bem interessante, né? Mas é muito provável que saia algum outro exemplar, totalmente diferente desse aí, mais remodelado, né? Mais bonito de ver e de ler. Então tá bom, Henrique. Muito obrigada pela sua participação, sucesso para o livro, estamos esperando a segunda edição. E hoje o nosso programa fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!